Sejam bem-vindas ao podcast Somos Transformadas. Eu sou a Rebeca. E eu sou a Ana Luísa. E hoje a gente vai estar tendo o nosso primeiro episódio para conversar sobre o livro Transformadas. Sim, esse livro ele é maravilhoso. Ele fala sobre a renovação da mente. E para a gente começar, eu queria botar para a gente uma pergunta, né? O que governa a sua mente hoje? Isso é muito importante para a gente pensar e a gente espera que até o final desse episódio você consiga ter uma meditação, uma autoavaliação da sua mente hoje, como ela está sendo alimentada, o que você está consumindo de conteúdo. E para isso a gente vai começar onde a autora começa. Como a gente tinha mencionado, hoje a gente vai estar falando sobre o livro Transformadas, da Esther Angelsman, que fala sobre como Deus renova a nossa mente para nos tornar mais parecidas com Jesus. Pois é. Eu acho que a gente tem que começar com a pergunta: o que é a mente, né? A gente sabe que Deus nos criou com mentes poderosas, mas vamos tentar entender exatamente o que é isso, né? Rob Moll, ele define o cérebro, né, como uma coleção de neurônios disparando para frente e para trás, é informação para todo lado, e a mente é o que traz o senso de significado e propósito, né, os nossos desejos, as realizações, tem esse contraste aí, e o que a gente vai pegar é a mente. E isso é muito interessante, porque também é o ponto de partida que a autora começa. Então a gente precisa entender o que é a mente, e eu acho muito legal de pensar que a mente é a nossa central de comando. No Antigo Testamento a gente não vê a palavra mente na Bíblia, mas a gente vê a palavra coração. E, por exemplo, o versículo de Provérbios 4:23 diz: "Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida". Então, resumindo, é a nossa central de comando e a gente precisa entender que isso é muito importante, porque vai transformar completamente o nosso entendimento sobre isso. E eu acho que vale a gente colocar logo de início algo que é: a mente não é neutra. A Uhum. gente sabe que os nossos pensamentos, eles não partem de uma forma inocente, né. É algo que a gente precisa educar nós mesmos, Uhum. é uma transformação, a gente precisa da misericórdia do Senhor, e como a Beca falou, a gente espera que ao final desse podcast, essa transformação possa ser ainda maior na sua vida, né. Uhum. Mas eu acho que vale a gente começar também pensando o que difere, né, a transformação da mente diante da emoção, do comportamento, como que se conecta aí as divergências, sabe? E isso é legal porque a própria Esther fala, né, que Deus nos criou com mentes poderosas. Então, a gente entender que nós temos essa mente, que é uma coisa imaterial do nosso ser, é uma parte que não é física, por isso que é diferente do cérebro, como a Ana mostrou pra gente agorinha, mas também é diferente das nossas emoções e também do nosso comportamento. Então, isso é legal da gente entender, porque a mente, como a gente falou, é a central de comando, mas é de onde também flui todas as emoções, todos os nossos pensamentos, todos os nossos comportamentos, desejos, sentimentos, tudo vai surgir a partir daí. Então, é óbvio que eles estão muito conectados, a mente, a vontade, as emoções, mas porque a mente é de onde tudo isso daí vai sair. Então, por isso que vira como se fosse um ciclo. Se a gente não cuida da nossa mente para ela estar cheia com aquilo que glorifica a Deus, não tem como a gente esperar que as nossas emoções e as nossas vontades estejam de acordo com isso, porque eles estão extremamente conectados. E a Esther, ela dá um exemplo, né, logo no início do livro, é um exemplo que todo mundo já conhece, Uhum. de Eva, né, como começou com as palavras da serpente, ela estava ouvindo algo diferente do que ela foi instruída, né, e diante dessas palavras ela começou a pensar diferente. E depois disso ela viu que o fruto que a serpente estava apresentando, né, parecia bom, ela fez algo a respeito e ela sentiu vergonha, ela quis se esconder de Deus, ela desejou se esconder de Deus. E esse é o ciclo, né, que se você olhar, é muito comum na nossa vida. Isso, a gente olha e ouve algo, a gente começa a pensar, fala, faz, Uhum. sente desejo. E eu estava até comentando com a Beca um dia desses sobre como isso também se mostra em coisas simples da nossa vida, né. Hum. Se você olhar no Instagram, né, um sorvete muito bonito, Uhum. cheio de chocolate, você olha aquilo, você já começa a pensar: "Nossa, eu queria". Aí você vai e compra, aí às vezes você sente ou
nossa, eu não devia ter comido isso e deseja não comer mais, ou então você sente, nossa, que maravilha, quero comer todo dia. E isso Uhum. é algo pequeno, mas quando a gente olha tanto no ciclo de pecado, né, quanto no que poderia ser, né, um temor ao Senhor, da gente olhar, pensar, falar o que é bom, a gente vê as proporções disso, né. Uhum, isso é verdade, porque às vezes, como você falou, e também eu acho bonitinho que no livro a Esther coloca como se fosse um ciclo em formato de coração, que aquilo que a gente, como você falou, né, aquilo que a gente ouve, impacta o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente sente, e assim vai seguindo. E se a gente não cuidar do que a gente está olhando, o nosso coração, a nossa mente vai ser moldada pelo algoritmo do Instagram, como Uhum. nesse exemplo do sorvete, ou então por uma propaganda que a gente vê, ou por algum filme, por alguma música, e a gente vai, nesse podcast, nesse episódio, falar mais sobre isso, porque esse é um assunto completamente ligado à nossa mente. Mas é interessante a gente ver, né, que a nossa mente não é o que o mundo fala que ela é. Então, assim, a gente vê que existe um entendimento diferente da cultura e o entendimento bíblico, porque na cultura vai se resumir muito a você precisa ir na frente do espelho, se afirmar, falar que você é linda e aí você vai se sentir linda, você precisa ai, que outro exemplo, Ana? Essas coisas Escrever 100 vezes, eu vou passar no vestibular, ah, no eclipse, quando ou então, de acordo com o seu signo, olhar as hum, estrelas e maior viagem. completo. E porque essas coisas tem muito a ver com ocultismo, neopaganismo, nova era, e o mundo age dessa forma, né, então aquela questão de energia, manifestação, lei da atração, coisas desse tipo, Ioga. ioga também, né, que tem a questão de esvaziar a Uhum. mente, a própria questão de meditação zen, que não tem nada a ver com a meditação bíblica, o mundo trata a mente dessa forma, acha que é desse jeito que você vai tratar ou então indo num, entre aspas, "profissional", que aí ele vai te ensinar a tratar da sua mente, sendo que a Bíblia fala de uma forma diferente. Pra gente renovar a nossa mente, pra gente ser transformado, o que nós precisamos é passar tempo com a palavra de Deus, viver uma verdadeira transformação, uma caminhada de santidade que vai impactar nessa transformação para a gente não se conformar a este mundo. E isso também traz para a gente, né, uma questão da gente também tomar cuidado com o que está acontecendo, né. Sim, não, a gente vive num mundo muito não só tecnológico, mas é muita informação, tudo que a gente olha, eh, se você fica 10 minutos no Instagram, você não vai lembrar de 10 coisas que você viu, Uhum, e das outras 100 que passaram, elas estão no seu cérebro, você não lembra, mas elas estão te influenciando de alguma forma, te uhum, dessensibilizando de algumas coisas, ferindo mesmo o que se você tivesse buscando estar, às vezes, atenta, ou se viesse de outra forma esse estímulo, ou enfim, você ia ficar mais alerta, né, e uhum, isso faz a gente acordar para essa questão da vigilância, né, de como a gente consegue conviver com uma mente em Cristo nesse mundo de ruídos, distrações, vício, ansiedade, é uma bagunça. uhum, E Mark Kelderman, né, ele tem uma frase que é assim, "Ou progredimos ou regredimos, não há como ficar parado na vida espiritual", que uhum, é exatamente isso, né, a falta da renovação da mente em Cristo leva à morte espiritual. E a Esther tem uma coisa que ela fala no livro que é mais ou menos assim, né, que embora nem sempre possamos escolher o que vemos ou ouvimos, o que pensamos é sempre uma escolha. E é uma escolha uhum, que tem consequências, porque determina o que dizemos, fazemos, sentimos e desejamos. Ou seja, né, nessa questão do algoritmo que a gente estava falando, às vezes vem tanta coisa que tem vezes que você nem procura, né, só aparece, o uhum, Instagram manda ou alguém patrocinou, ou mesmo na rua você vê alguma coisa, você não tem como ter total controle do que você está recebendo, mas você tem como escolher se você vai se entregar a isso ou não. A gente isso é uma mentira que a maioria das pessoas acredita e não percebe que é um pecado, de ficar nesse estado de: "Eu não consigo fazer isso", ou então eu só sei fazer dessa forma, ao uhum, invés de se colocar como o que Cristo faria aqui, sabe. Essa questão de ter uma escolha, de ter uma consequência, é algo que as pessoas negligenciam na maioria das vezes. Elas tomam a dificuldade delas como uma justificativa, né, uhum. para o erro.
É delas. verdade. E essas escolhas se mostram, assim, até na questão de quem a gente escolhe seguir no Instagram, o tempo que a gente escolhe separar para mexer em rede social, porque essas coisas estão nos influenciando. Então, também, outro tipo de escolha, o tipo de filme que a gente está escolhendo assistir, o tipo de série que a gente está escolhendo, o tipo de música que a gente escolhe ouvir, todas essas coisas vão ter consequências. Então, se, sei lá, por alguma razão você escolhe ouvir músicas que tenham uma conotação meio depressiva, música Uhum. triste, essas coisas. Isso vai te impactar de uma forma negativa. E é interessante da gente analisar e ver o que eu estou consumindo, porque isso vai estar me moldando. Porque o que molda os nossos pensamentos vai moldar a nossa vida. E a gente molda os nossos pensamentos quando a gente escolhe o tipo de coisa que a gente consome. E se a gente não tiver uma mente que seja moldada pelo Senhor Jesus, a gente vai ser moldada pelo mundo. Só existe 2 opções no final das contas, né, ou nós vamos ser conformadas a este mundo, ou nós vamos ser renovadas por Cristo. Então, essa é uma escolha diária, nós precisamos todos os dias estar pensando sobre isso. E tem outra, né, que entrando nessa de que: "Ai, eu não consigo". Tem um segredo muito importante para você descobrir agora, que é: a gente não consegue mudar a mente pela força da vontade. Uhum, A gente tem o papel de obedecer, mas o Espírito Santo, ele capacita a gente. Só de você estar tendo esse desejo de: "Tô reconhecendo que não tá legal", uhum, já é o Espírito Santo trabalhando em você e é ele quem capacita você. E a Esther, ela tem uma frase que fala assim: "Deus usa a nossa obediência, operada em nós pelo seu Espírito Santo, para realizar a obra que ele quer fazer". Então é uhum, exatamente isso, a gente é chamado a obedecer, mas é o Espírito Santo que faz, que capacita a gente a fazer isso, né. A uhum, gente tem que ter essa postura diante de Deus, de falar: "Eu reconheço que eu preciso de ajuda, eu quero fazer isso, eu acho confuso, eu nunca fiz isso antes", ou "Eu fiz e me perdi no caminho", me ajuda a refazer o foco, a redirecionar, né. Quando a gente erra um caminho no Waze, na mesma hora ele recalculando e mostra outro. Aí a gente ter essa postura diante de Deus e falar: "Por favor, recalcula meu caminho, porque eu peguei um atalho que não era o certo para eu fazer", e é Ele uhum, quem faz em nós, né. uhum. E isso é interessante, porque essa questão da obediência a Deus nos ajuda a não cair naquela desculpa que muitas vezes as pessoas usam, e muitas vezes é usada em filme e sei lá o quê e tudo mais, que fala, por exemplo: "Ah, mas eu fiz aquilo dali porque era maior do que eu", ou então o sentimento era tão grande que eu não tinha o que fazer. Fica como se fosse uma visão de mundo meio romântica, no sentido de Cupido, aquelas questões dos deuses romanos, que aquilo dali é muito diferente do que a Bíblia ensina, porque isso é um dos problemas que a gente vê no mundo de hoje. Então, quando alguém fala assim: "Ah, mas aquela pessoa fez aquilo porque o ambiente em que ela estava a condicionou a fazer aquilo". E uma coisa que é até surpreendente, que eu lembro que na faculdade me assustou, foi de ver professores que estavam defendendo uma teoria de um jurista argentino que dizia que, dependendo do crime que alguém cometesse, a pessoa não deveria ser criminalizada por isso, quem deveria era o Estado, porque o Estado não proveu as situações, as condições de vida para a pessoa viver uma vida digna, logo ela teve que cometer aquele crime. E isso não é bíblico, é totalmente ao contrário, porque nós sabemos que nós temos uma responsabilidade e como cristãos, uma vez que fomos regenerados por Cristo, justificados nele, o Espírito Santo habita em nós, trabalhando a santificação e assim nós podemos realizar a obra que ele quer que nós façamos. Então, nós temos como escolher a obediência, nós não estamos mais escravizados ao pecado e essa é uma verdade muito, muito libertadora. E é muito legal que, à medida que a gente vai se aproximando de Deus, né, a palavra de Deus literalmente reprograma a mente, né. E, Uhum, assim, o que antes produzia, não sei, alegria ou algum tipo de prazer, né, começa a hum. produzir nojo, você começa a ficar Algum pecado, irritado, né? algum pecado. E tem até uma frase da Esther que responde muito claro isso, de uma forma científica inclusive, que fala: "A maneira como pensamos muda, e a matéria que compõe nosso cérebro muda, e foi Deus quem o projetou assim". Uhum, Isso é muito louco, porque esse tipo de coisa a gente não aprende na escola, né. uhum. Será por quê? Por quê? Mas como literalmente
o seu cérebro está mudando, e será que o seu cérebro está mudando de uma forma que tá te aproximando de Cristo ou tá te afastando, né? Uhum, E diante disso, nós temos que tomar responsabilidade. Nós não uhum, somos igual, fruto, né, do que tá acontecendo ao redor, né, seja uma, sei lá, uma catástrofe. Eu cresci numa família que vive brigando, eh, tudo isso são coisas que a misericórdia do Senhor nos capacita a viver, mas nada disso justifica um mau uhum, comportamento, né, ou então aquilo que o pessoal fala muito, né, de: "Ah, eu sou colérico, eu uhum, eu sou brava mesmo, não sou mansa porque eu sou colérica", ou então: "Eu não sei conversar, eu só sei chorar porque eu sou melancólica", né, que tá uhum, colocando uma uma resposta a: "Eu faço isso porque eu nasci assim e isso uhum. não é um pecado, é parte de mim", e é um pecado. E a gente tem que ter essa responsabilidade de levar isso para Deus e falar: "Me ajuda". E eu consigo lembrar, por exemplo, da Bíblia, né, um exemplo de obediência nesse sentido, de Josué, quando ele foi encarregado a levar o povo, né, para marchar ao redor de Jericó, para poder a muralha, né, cair. E será, né, que Deus teria feito as muralhas caírem se os israelitas não tivessem obedecido? Uhum, Josué ali, ele teve uma postura de obediência, o Senhor, ele não precisava que Josué fizesse nada, ele é uhum. poderoso por si só, ele faz como ele desejar, e ele desejou que Josué obedecesse, e com a gente é a mesma coisa, a gente tem que ter essa postura de ir e de rondar as nossas muralhas até que elas caiam diante de Cristo, sabe, de falar: "Eu não vou aceitar essa minha impaciência, essa minha facilidade de julgar, essa minha facilidade de fofocar", e Lutar Deus contra isso, de né? lutar contra isso, sabe. E é muito aquilo de que Deus quer muito mais a nossa obediência do que o que a gente acha ser um bom resultado, né. Uhum. E eu acho muito legal, Ana, porque essa parte do livro que a Esther dá esse exemplo de Josué e Jericó, eu acho sensacional, porque ela fala assim: em Jericó não foi a marcha em si que fez as muralhas caírem. No entanto, sem confiança em Deus, confiança que foi dada por Deus, confiança que ficou evidente pela marcha, é provável que Deus não tivesse causado a queda das muralhas. Deus trabalha através da fé e da obediência do seu povo para realizar a obra que ele quer fazer, que envolve muito mais do que cidades conquistadas. Isso é muito forte, porque a gente vê que, igual você falou, né, assim, se o povo não tivesse marchado, as muralhas não teriam caído, porque Deus tinha instituído que eles tinham que obedecer para então ter o resultado. Era uma obediência condicional, era uma promessa condicional. Mas também, se o Deus não tivesse ordenado e o povo tivesse marchado, não teria Uhum. acontecido nada, eles estariam só caminhando e Uhum. caminhando, mas se não fosse segundo o que Deus tinha mandado, não, nada iria acontecer. Então, isso é interessante da gente analisar na nossa própria vida, porque dessa forma a gente enxerga que Deus nos manda cultivar uma mente segundo a mente de Cristo, somos chamadas a santificar, viver em santidade, mas também isso é um presente dado por Deus, e porque é dado por Ele, Ele também dá o poder para que nós consigamos fazer. Então, isso é muito bom, porque como a Ana falou, não é só a gente buscar um bom resultado, é a gente buscar obedecer. Deus nos chama a obedecer e isso é maravilhoso. Isso me lembra também do que a gente falou do ocultismo, né, que a Uhum, gente sabe que o inimigo não consegue criar nada por si só, ele distorce e ele destrói. Então mesmo isso de que se o povo só marchasse, né, ao redor da muralha, não ia acontecer nada. uhum. E é muito que é instruído lá fora, né. Pensamento O positivo. pensamento positivo, o escrever 1000 coisas, eh, sabe, toda essa cultura, da nova era, toda essa questão, assim, bem ocultista mesmo, é Uhum. uma distorção que faz justamente você achar que o mudar a minha vida, o decidir o meu destino tá nas suas mãos, faz de você o seu próprio Deus, né. Tira da gente esse lugar de obediência e de humildade diante do Senhor para lidar com o nosso ego, para lidar com o nosso orgulho e reconhecer que nós necessitamos de Cristo e faz de você essa pessoa que você é dona de si. Você tem o seu futuro na sua mão, todos têm que se dobrar diante de você, e não é isso, a gente tem que se dobrar diante de Cristo e de Cristo somente, né. E Hum, só assim que a gente consegue ser obediente e colher os frutos da obediência que Ele nos chama a obedecer e colher, né. uhum. E isso é interessante, porque a gente não seguir o que o mundo fala, né, a gente não seguir, né, nessa linha de, eh, pensamento positivo e todas essas coisas mais também ocultistas,
isso nos lembra da gente não se conformar a este século. Uma vez que nós somos diferentes, fomos compradas por Cristo para vivermos uma vida diferente, logo nós não podemos nos conformar, mas o que que a gente faz? Lembra de Romanos 12:2, que ele fala assim: "Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Olha que legal isso daqui, tá literalmente falando pra gente ser transformado pela renovação da nossa mente e não se conformar. Então, no fim das contas, existem apenas 2 opções: ou nós vamos nos conformar, ou nós vamos ser renovadas pela transformadas pela renovação da nossa mente. E isso é o que Deus nos chama a fazer, não nos conformar com este século. E como a gente falou mais cedo, né, isso tem tudo a ver com o que você está consumindo, com o que você está colocando para dentro. Os filmes, as músicas, as séries, né, o tanto de documentário, né, que a gente vai assistindo na inocência e ele é cheio de mensagem do evolucionismo ou então Uhum. humanismo, é tudo tão disfarçado, né. Às vezes a gente só quer ver um documentário de uma baleia, e aí é só evolucionismo, sabe. Uhum. Então aí tá a importância de você não jamais aceite que é ser extremista demais ou radical demais obediência. Obediência é o que você foi chamado a fazer e isso inclui cortar aquela série que é divertida, mas que tá zombando de Deus. Aquele filme que o romance é uma gracinha, mas que tá incentivando um adultério, às vezes Uhum. discreto. Como que foi aquela frase que você falou da questão do adultério, do filme, você lembra? Ah, aquele que eu te contei sobre o podcast que eu ouvi? Aham. Ah, sim, acho que já faz quase um ano que eu ouvi um podcast com o pastor Joel Bick, que aliás é o pai da autora Esther Engelsman do livro Transformadas, que ele estava falando sobre uma coisa que mexeu comigo, né, porque eu nunca tinha caído a ficha nisso daqui, que ele fala assim: "Se você vê um filme que está tratando o adultério de forma leviana, desligue." Isso eu achei tão forte, Uhum. porque se você pega filme antigo, 1950, 1940, você já vê essas coisas sendo colocadas, e tem muito filme também desses famosos que muitas vezes coloca um romance e aí daqui a pouco você descobre que um dos protagonistas do romance na verdade era casado. E aquilo dali, muitas vezes no filme vai ser como se fosse um momento anticlimático de agora o casal não pode ficar junto por Um causa desafio. disso. É como se fosse um desafio, um amor proibido, e isso é pecaminoso. Se nós e isso tem a ver, né, Ana, com o que você estava falando sobre essas mensagens que são colocadas sutilmente, que sutilmente está colocando essa questão da gente se colocar contra um casamento legítimo, contra a fidelidade. Também eu lembro logo quando lançou uma série da Netflix que colocava todo mundo do lado do criminoso, Uhum. então assim, Não, tem e essas desenho de coisas. criança, um dia desse eu fui Hum. reassistir um que era de 1900 e bolinha, que eu fiquei chocada, assim, que logo no início, era dos Ratinhos Detetives. Não lembro desse. Aí a ratinha, né, estava indo se voluntariar pra poder, né, ir resgatar quem precisava, e o chefe dos detetives falou: "Tudo bem, você pode ir sozinha, as coisas não são mais como antigamente, onde, tipo, os homens tinham que ir." Aí eu: "Ué?" Já o feminismo aí. Tipo, muito foi uma frase no filme Uhum. inteiro, mas que, né, coisa de criança. Uhum. Você não acredita que é porque é de criança que tá seguro, Não, viu. de forma É nenhuma. um perigo. É. Não, e muitas vezes vai colocando até às vezes nos digamos assim, nos bastidores. Então, às vezes coloca uma dupla de pessoas que estão vivendo em aberta rebeldia contra Deus, vai inserindo ideologia de gênero, vai colocando às vezes, uma mulher para ser a líder suprema e o homem como o mal, ou então até em vários desenhos uma coisa que acontece, colocam a figura do rei e a figura do príncipe como se eles fossem maus, e o filme muitas vezes faz uma analogia com a figura de Deus. Então como se Deus, de alguma forma, nesses filmes fosse retratado como se ele fosse mau. Gnosticismo também, essa coisa de ter um pensamento, secreto que só algumas pessoas têm e outras não, e que isso vai nos conectar com o lado imaterial, que aí vai nos trazer uma certa elevação. Então, existem várias coisas dentro da cultura hoje que estão em aberta oposição e que se a gente não tiver um olhar atento, perceber qual foi a conotação daquela fala, qual que foi a conotação daquela piada, se a gente não for atento em relação a isso, a gente vai ser levado. Exatamente. E eu me lembro inclusive daquele
daquela coisa que aconteceu com foi uma diretora executiva? Era uma moça que Hum. trabalhava no por trás das cenas de uma grande produtora de filme infantil, Hum. que estourou essa polêmica, porque ela falou: "Eu adoro colocar, coisas queer, né, Uhum. LGBT, essas coisas discretas, às vezes, no quarto do personagem tem uma bandeira, alguma coisa, coisas que Uhum. igual isso, às vezes vai ser uma frase ou vai estar no background, mas Uhum. são coisas que às vezes você tá acreditando que, Ela falou que meu tinha uma agenda nada secreta, né. aí, às vezes o meu sobrinho, o meu filho, uma criança que eu tô cuidando, tô colocando pra assistir acreditando, né, que tá recebendo às vezes uma mensagem legal, mas tem todo um por trás que tá justamente distorcendo Uhum. tudo, né. E a gente pode qualquer hora até fazer um episódio só sobre isso, né, uma dica de como filtrar filmes e Uhum. inclusive com opções boas, né, tanto para criança quanto para família assistir junto, para você, uma moça que adora um romance, a gente tem ótimas opções Com de romance certeza. seguro para você assistir sem medo, né. Uhum. E a gente vai dar uma indicação e daqui a pouco a gente conversa sobre a mente de Cristo. Se você está amando esse podcast, você vai amar a Eden Plus, um aplicativo cristão com filmes, desenhos animados, cursos, audiobooks, estudos bíblicos, reality shows e muito mais. Assinando a Eden Plus, você e sua família vão poder assistir e ouvir o que edifica. Assine hoje. E para o outro ponto que a autora fala no livro Transformadas, que é sobre a mente de Cristo. O Senhor Jesus viveu uma vida perfeita, em perfeita obediência ao Pai. O Senhor Jesus, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, viveu sem o pecado. E uma vez que nós estamos em Cristo, que o Espírito de Cristo habita em nós, nós também podemos buscar essa santidade e nós temos o poder dele dentro de nós para não cair em mentiras e não cair em pecado. Então, a gente vai começar falando sobre as coisas que Jesus olhou e escutou. Sim, é muito fácil a gente falar: "Para de assistir isso, para de assistir aquilo, de ouvir, de ver", mas a gente tem um Deus tão bom, misericordioso, que ele nos deu um livro com Uhum. todo o nosso modelo, literalmente, das palavras dele, mas também da vida de Jesus, né. Vamos botar um exemplo, né, quando Jesus foi tentado, né, ele em momento algum foi seduzido por aparências, bajulações, mentiras, né. A Esther inclusive coloca bem assim, quando Jesus foi tentado, ele respondeu com palavras que ele tinha ouvido e aprendido da escritura. As palavras o protegeram das mentiras de Satanás. Uhum. E, faz a gente pensar, né, o que que a gente tem deixado entrar na nossa mente, o que que a gente está olhando e ouvindo, será que isso está fortalecendo a nossa fé ou vai ser uma pedra de tropeço, né? Se Cristo é o nosso maior modelo, a gente tem que voltar para a Bíblia e ver ali o que que ele estava se alimentando, se no momento da luta, no momento da dificuldade, Cristo, sabe, teve as palavras do pai dele que ele conhecia, ele confiava para poder segurar ele, quanto mais a gente também pode ter essa segurança, né, de que se a gente buscar mais, se a gente buscar aprender, né, porque se a gente eu tenho uma Bíblia, mas ela tá empoeirada. Não, você não tá se alimentando, você tem que marca ela, sabe, busca, abre, lê mais de uma vez ao dia, o máximo que você puder, deixa aberta, porque é isso que seus olhos vão estar buscando no momento que você estiver com dúvida ou que você estiver, às vezes, meio que se sentindo à toa, ao invés de ser: "Não, vou pegar meu celular e vou ficar olhando o meu feed". Vai ler a palavra de Uhum. Deus, sabe. É verdade, porque a palavra de Deus que nos sustenta, no caso que você falou, né, quando o Senhor Jesus foi tentado, ele rebateu todas as mentiras de Satanás com a Bíblia. Nos momentos que nós também somos tentadas, devemos fazer o mesmo. Nos momentos em que nós estamos passando por algum tipo de sofrimento, por alguma aflição, por alguma dor, é a palavra de Deus que vai nos sustentar. E eu acho interessante que a Estela também falando sobre o que o Senhor Jesus ouviu e escutou, ela traz uma aplicação pra gente, né, que ela diz assim: "Não basta diminuir o nosso consumo de diversas formas de mídia que o mundo produz. Precisamos preencher o vazio com a sabedoria de Deus, habitando na palavra de Deus, permitindo que as suas palavras tenham uma influência mais forte sobre nós do que as nossas circunstâncias". E isso é muito importante, porque na Bíblia a gente vê esse padrão. Tem um assunto que poderia ser um episódio inteiro, mas que é o princípio do tira e põe,
que é um princípio muito usado no aconselhamento bíblico, que pega a passagem de Paulo quando ele fala, por exemplo, eh, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, antes unicamente aquela que for para a edificação dos que ouvem. E isso é interessante porque mostra pra gente que nós temos que substituir as coisas ruins com coisas boas. Não existe a gente deixar um vazio, não é uma coisa de, eh, não é para pensar em coisas erradas, logo não pense. Não, pelo contrário, pense em coisas boas. Não é o necessariamente não escute música, é não escute música pecaminosa, não escute música inútil, escute músicas que vão te abençoar, te fortalecer, te edificar. E essa troca é necessária, a gente substituir. Então, se a gente esteve enchendo a nossa mente com coisas que não glorificam a Deus, ouvindo e escutando coisas que não tem nenhuma edificação para nós, devemos trocar por aquilo que vai ter, porque a gente até estava conversando sobre isso um dia desses, que o nosso coração é um baú, que a gente vai buscar de lá as coisas pra gente conseguir vencer, eh, tentações, vencer sofrimentos. E se a gente enche o nosso baú com séries da Netflix, com músicas depressivas, músicas cheias de palavrão ou digamos assim, livros que não vão adiantar em nada, pensamento positivo, se a gente enche o nosso baú com isso, no momento da nossa tentação e da aflição, a gente vai botar a mão nesse baú e o que a gente vai puxar vai ser uma coisa dessas, vai ser uma fala de um filme, vai ser um mantra, vai ser um clichê, e isso não vai nos ajudar. O que vai nos ajudar é quando a gente colocar a mão no baú e puxar: "Olha esse versículo aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus". Ou então: "Olha esse daqui, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas juntamente com a tentação, Deus proverá o escape para que tenhais como vencer". Então, tendo os versículos bíblicos, tendo a nossa mente cheia através da meditação e da memorização bíblica, a gente vai conseguir ter uma mente como a de Cristo, né. Sim, e é um exercício, né. Uhum, Não infelizmente, a maioria das vezes não é simplesmente: "Nossa, tive um pensamento e eu: 'Para, não vou pensar'", e aí uhum, sumiu, casualmente, puf, evaporou. Não, é a gente falar: eu não vou pensar, em nome de Jesus, eu não vou pensar, eu vou me ajuda, Senhor", é igual a Beca falou, abre, lê um versículo, põe uma música, se seus pensamentos estão atordoados, coloca um louvor, canta ele de novo, de novo, de novo, porque aí você vai estar se enchendo com aquilo que é justo, que é puro, amável, né, uhum, Filipenses 4:8, de boa fama, virtude, louvor. Ao meu ver aqui, essa é uma descrição da mente de Cristo, né, uhum, essa mente que tem esses pensamentos sem pecado, né. E uhum, tem uma frase não, um textinho da Elizabeth Elliot, que é muito bonito, que fala bem assim, né: "A palavra de Cristo é: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Isso é realmente impossível, assim como era impossível para Pedro andar sobre o mar, até que ele obedecesse ao comando. A mente renovada de dentro para fora começa a pensar os pensamentos de Cristo após ele", né. Isso traz tanta paz para o nosso coração, né, que é aquilo de que a gente não tem nem que fazer, nem como fazer isso por nós mesmos, mas que se a gente passa a nossa mente pela mente de Cristo, né, coloca os nossos pensamentos após ele, é aí que a gente consegue, uhum, essa é a nossa atitude de obediência ao comando do Senhor. Igual você falou, né, não é o não pensar, é eu vou pensar no quê? Eu vou pensar na palavra de Deus, no que ele me chama a ser, né, às vezes pensei em uma pessoa que eu tenho tive algum tipo de embate, né, o mais fácil pra uhum, gente é pensar: "Nossa, essa pessoa é insuportável", mas eu posso reconhecer e falar: "Senhor, me perdoa, porque eu sou insuportável, o Senhor me ama, o Senhor me perdoa, então me ajuda a amar essa pessoa também", né. A uhum. gente tem como fazer essas escolhas de nos treinar, não são necessariamente escolhas de a partir do momento que eu estou falando eu vou sentir, porque os sentimentos eles são enganosos, a gente não pode depender deles, mas a gente ter essa postura de levar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, tudo isso diante de Cristo, né. Uhum. E quando a gente faz isso, a gente vai estar pensando como o Senhor Jesus e isso vai moldar toda a nossa vida. Então isso é muito importante, porque a gente precisa pensar como ele. Até no momento que Jesus estava passando pelo momento mais difícil da sua vida, que foi logo na crucificação, logo antes, Jesus sabendo exatamente o que ele iria enfrentar, ele fala, né, em Hebreus, que ele foi capaz de suportar pela alegria que lhe estava proposta. Isso é muito bonito da gente ver. Foi
um pensamento que o Senhor Jesus cultivou, o pensamento de confiança nas promessas do Pai, que o ajudou a conseguir suportar aquilo dali com o foco certo. E pra gente também, a gente precisa ter a nossa mente focada nas coisas certas. E tudo que a gente pensa impacta o que a gente fala e o que a gente faz. Então, até agora o que a gente viu como o Senhor Jesus ouvia e via as coisas, como Jesus pensava, e agora a gente vai dar uma explorada sobre o que o Senhor Jesus falou e fez, que essas coisas são consequência daquilo que está na nossa mente, dos nossos pensamentos. Eu penso muito naquela questão de tipo, aquilo que a gente deixa ficar marinando no nosso na nossa mente, vai para o nosso coração, e como o Senhor Jesus falou, né, a boca fala do que o coração está cheio. Então, aquilo que a gente deixou aquele tempinho ali, eh, tomando raízes, isso daí eventualmente vai sair, e vai sair quando o Senhor Jesus fala, né, a boca fala do que o coração tá cheio, isso daqui implica todas as nossas atitudes. Então, seja uma coisa que a gente fala, algo que a gente faz, alguma coisa que a gente digita, alguma mensagem que a gente manda, tudo isso vai refletir o que tá já ali dentro do nosso coração. Exatamente, e isso não é uma desculpa, né, para aquilo que a gente falou da questão, às vezes, da família que briga o tempo inteiro, Hum, não é isso que enche o coração, o que enche o coração é uhum, o que você tá alimentando. Então tem muita gente que cresceu em uma família muito conturbada, que passou por vários tipos de luto, mesmo, né, a Elizabeth Elliot, que a gente usou uhum, o exemplo dela, que inclusive tem 2 séries de estudo dela muito boas, que chamam Solidão e O Sofrimento Nunca é em Vão, que ela fala uhum. justamente disso, né, de confiar em Deus independente da circunstância, e isso não é desculpa para as nossas atitudes. A boca fala do que o coração está cheio, e isso também é as nossas atitudes, mas é um coração que está cheio ou de Cristo ou do mundo. Não Uhum. é justificando de forma alguma a situação complicada, né? E a gente vê o exemplo de Cristo, que mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando ele estava ocupado, mesmo quando ele queria ficar só, ele sempre se colocava à disposição. A gente vê que ele não veio para ser servido, né, mas ele veio para servir, e é engraçado a gente pensar: "Ai, como que eu vou seguir os passos de Jesus?", né. Isso não significa que você tem que, nesse exato momento, comprar uma passagem para Israel e refazer todos os passos de Cristo. A gente tem a palavra de Deus, graças a Deus, né, em fácil acesso a nós. Se você abrir ela e você for ler o que Cristo fez, o que ele viveu, é muito mais sobre a obediência, né, do que literalmente o passo a passo físico, né, Uhum. que ele deu. Em João 13, 12 ao 17, eu vou ler, ele é um pouquinho grande, mas que traz justamente, eh, um direcionamento sobre isso, né, que fala assim: "Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes." E isso me leva também a essa questão até mesmo da situação das pessoas vivendo, né, que Cristo sabe muito bem o que é ser odiado, Rejeitado. rejeitado, o que é Uhum. viver, rejeição mesmo, né, e ele foi essa pessoa que se colocou para lavar pés, que, sabe, às vezes, mesmo vindo de uma família difícil, mesmo estando numa situação de trabalho complicada, ou uma amizade que está enfrentando briga, né, se você tem essa postura de servir como Cristo, às vezes você vai estar sendo muito mais luz do que se você tentasse forçar o tempo inteiro, né. "Ah, porque a Bíblia diz assim e você", não sei se uma amiga cristã, né, principalmente, Hum. às vezes é mais fácil de acontecer embates assim, de: "Você tá errada, porque a Bíblia fala assim, assim, assado." Se você primeiro fala: "Me perdoa, Senhor, porque eu sei que eu também, né, tô envolvida, como eu posso servi-la?", mostrando a tua palavra, mostrando a tua justiça, mostrando o caminho correto, sem me colocar como alguém que vai rejeitá-la também, né. O nosso papel é servir e ser como Cristo de todas as formas, né.
Uhum. E isso é muito importante, porque isso mostra um pensamento diferente. Porque o mundo pensa de eu preciso me agradar, eu preciso satisfazer as minhas vontades, aquela coisa, né, que você é a pessoa mais importante, seja seu fã número um, antes de amar outras pessoas, você precisa se amar, e várias coisas desse tipo, que é o pensamento contrário do que o Senhor Jesus fez. E se a gente tiver uma mente segundo a do mundo, a gente não vai conseguir servir outras pessoas, a gente não vai conseguir entender o propósito quando nós enfrentarmos hostilidade, mas se nós entendermos que de fato nós temos a mente de Cristo, nós somos chamados para um foco mais alto, e eu lembro também da passagem de Filipenses 2, que o apóstolo Paulo coloca uma descrição do que o Senhor Jesus fez. Então o apóstolo Paulo, eh, escrevendo a carta da alegria, ele diz, né: "Tende o mesmo sentimento que houve em Cristo", e a partir dali ele descreve a humildade e diz que para cada um considerar os outros acima de si mesmo, exatamente isso que a Ana estava falando, que a gente precisa entender o que o Senhor Jesus fez para que nós possamos fazer o mesmo. E se a gente entende essas coisas, nós precisamos praticar. Se a gente pensa segundo Cristo, precisamos praticar segundo Cristo. E isso muda completamente a nossa vida. Então, isso é muito, muito importante para nós entendermos, porque aquilo que a gente faz, aquilo que a gente coloca nos nossos pensamentos, também vai impactar aquilo que nós vamos ter dentro de nós, que é os nossos sentimentos, os nossos desejos, e isso vai ser moldado pela palavra de Deus. Então a gente precisa entender que devemos ter todos os nossos sentimentos, todas as nossas vontades, segundo a vontade de Deus. Inclusive, volto naquela questão da música, né, que você falou da música Hum, triste, às vezes a gente, principalmente mulher, eu acho que isso é muito mais comum, dessa questão de: "Nossa, tô vivendo um momento difícil, eu vou colocar uma música, né, do mundo que me faz chorar um monte, e aí depois eu volto ao meu normal", ou então: "Eu queria um pouquinho de alegria, então vou colocar aquela música bem animada", só que uhum, dura 3 minutos, né. Isso não alinha os seus afetos ao Pai, né, isso só uhum. te dá uma falsa sensação de que você está sendo suprida e não tá. Você tá se enganando, sabe. E não foi assim que Cristo viveu, ele tudo que ele sentia, que ele desejava, estava alinhado ao Pai. Eh, a gente sabe que as músicas eram completamente diferentes, né, das músicas de Aham. hoje, mas a gente tem que olhar na nossa realidade e inclusive tá aí a questão da importância da gente meditar na palavra de Aliás, Deus, né. até o que a gente vê o Senhor Jesus citando muitas vezes os salmos, e os salmos eram Aham, as músicas do povo de Israel. exatamente. Então, por exemplo, os salmos, eu salvo engano, é o quinto livro, né, dentro dos salmos é dividido em 5 livros, os salmos de romagem, que era o quê? Os cânticos que o povo de Israel cantava enquanto eles estavam caminhando rumo a Jerusalém. Então, a gente vê muito nítido que as músicas eram os lembretes constantes para o povo de Israel da fidelidade de Deus. E se eles estivessem ouvindo as músicas da Babilônia, as músicas de Canaã, eles iriam pensar segundo o povo da Babilônia, o povo de Canaã. E isso é uma coisa, né, nessa questão da música que mostra como que é diferente. E a gente vê o Senhor Jesus citando as músicas, Uhum. e isso é lindo de ver. E mesmo em situações, por exemplo, o que acontece muito, né, a questão da academia. Às Hum, vezes: "Ah, música de academia", daí é uma música super, assim, misericórdia. com umas letras, As letras palavrão, horríveis, porque uhum, dá algum tipo porque adrenalina, literalmente né? mexe com você, é literalmente Uhum, isso. Vai mexer com você, mas será que tá mexendo com você de uma forma que tá te aproximando de Cristo, ou tá mexendo com coisa que você não tem que acordar, sabe, coisa que você tem que uhum, literalmente fugir, né. uhum, E você falou dos salmos, é aquilo de meditar na palavra, né. é, Você não vai ler pensando: "Ah, quando eu estava peregrinando, né, em Jerusalém", não é a sua realidade, mas você vai olhar, você vai meditar, você vai pensar: "Como que isso se aplica à minha vida?", né. uhum, Toda essa questão de depender do Senhor. Salmos é muito rico. Se você uhum, tiver em dúvida de alguma, né, nesse período de mudança de músicas, de tudo isso, é uma ótima forma de você tá uhum. suprindo essa questão musical, mesmo que se você só vá ler, né, não deixa de ser música e E na Bíblia também tem outros cânticos, né, uhum, assim, vários, e que é muito legal da gente pensar que eles transformam e renovam a nossa mente. Então,
você estava falando, né, sobre a riqueza dos salmos, e eu lembrei que uma coisa que os puritanos falavam, que os salmos eram a mini bíblia. Então que era como se fosse condensando, então a gente vê o valor da lei de Deus, por exemplo, o Salmo 119, que é o maior de todos, o maior capítulo da Bíblia, que é para falar sobre o valor, digamos assim, da própria Bíblia. Então, a gente vê sobre isso, a gente vê sobre confissão de pecado, a gente vê sobre louvor, a gente vê sobre, muitas vezes, salmos imprecatórios, sobre a vingança de Deus sobre os ímpios. Nós vemos sobre a necessidade de reconhecermos o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Então, sobre o valor da família. Nós vemos tudo ali no livro de Salmos. Então, a gente renovando a nossa mente, a gente vai conseguir ter sentimentos e desejos diferentes. Porque hoje em dia, eu acredito piamente que a gente tem como substituir 100% das músicas seculares com música cristã. Porque para todos os gêneros, tem gente que fala assim: "Ah, mas Uhum. eu gosto de rap". Existe rap cristão. "Ah, eu gosto de pop". Existe pop cristão. Eu gosto Tem de muita música boa de academia que tá exatamente, música de glorificando o academia. Senhor. Exatamente, música eletrônica talvez, né, eu já ouvi Uhum. algumas pessoas que pegam alguns Uhum. louvores e colocam remix. Então assim, no pior dos casos, sempre tem um remix cristão. Um Eh bom podcast também, né. Exatamente, que você pode ouvir, aliás, esse daqui. Então, existem várias opções. A gente não precisa se contentar com coisas que não glorificam a Deus. E se você está tendo um alerta da sua consciência sobre essa questão, ouça esse alerta. Não desligue esse alarme de incêndio, porque ele é muito importante. Quando a gente começa a abrir concessões, a gente ouve um alerta da nossa consciência e a gente continua ouvindo aquela música. A gente ouve um alerta da nossa consciência e continua vendo aquele filme. Tudo isso vai nos afastar da palavra de Deus, porque quanto Cristo não pode viver onde há pecado. Então, Cristo vai santificar o pecado. E isso é uma coisa, vai santificar a nossa vida para tirar o pecado, melhor dizendo. Então, isso é uma coisa importante da gente ver. Tem uma frase de um puritano que ele dizia, né: "O pecado não será amargo enquanto Cristo não for doce". Se a gente não desejar a Cristo, a gente vai continuar desejando o pecado, mas se nós desejarmos a Cristo, a gente não vai querer o pecado, isso é maravilhoso. Então, tem muita coisa, né, pra gente aprender disso. Muita coisa. E mesmo nessas situações de dor, né, que eu acho que é o mais comum nessa questão de músicas, Uhum, de principalmente, eu acho que brasileiro, a gente tem muito a cultura normalizou essa questão do sertanejo, tudo isso que é da uhum, sofrência, que misericórdia. Mas a gente vê Cristo no momento dele, né, de igual a Beca falou, o momento mais difícil ali, que ele estava para ser crucificado. Ele falou: "Meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres". Ele uhum, prostrou o rosto dele para fazer essa oração, esse clamor, mas também se colocando e fazendo, falando: "Seja como o Senhor quiser, não como eu quero". Então a nossa postura tem que ser a mesma, literalmente prostrar o nosso rosto e falar: essa talvez não seja a minha vontade, mas se é a sua, me ajuda a perseverar. uhum, Nesse momento de luta, nesse momento de medo, de insegurança, me ajuda a ser fiel a ti, com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, com o meu coração, coisa que às vezes as pessoas não vão nem saber que você está pensando ou passando. Você colocar e apresentar para Deus, Ele te conhece por inteira, cada uhum, pensamento seu, mas você ter esse ato de obediência, de levar a Ele e falar: eu tô assim, eu tô enxergando dessa forma e eu não quero permanecer assim, eu quero me uhum. alinhar à tua vontade, né. Isso é central, porque se a gente não tiver desejando segundo a vontade de Deus, a gente pode desejar muitas coisas e provavelmente o Senhor não vai nos dar por amor, porque Ele nos ama, então Ele não vai nos conceder pedidos que sejam contrários à sua vontade. Mas se a gente deseja aquilo que está alinhado com a vontade de Deus, a gente vai conseguir viver realmente para a glória dele. E isso é realmente maravilhoso. E a gente vai ver agora de forma prática como que a gente pode cultivar a mente de Cristo. Isso é uma coisa essencial para nós, então vamos fazer aqui uma listinha, Ana, sobre a questão da gente ouvir, pensar, olhar, fazer, sentir. Vamos destrinchar isso daqui. Vamos. Basicamente, o que que isso significa no nosso dia a dia, né. De uma Uhum, forma prática, se de fato a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está consumindo, certamente a gente tem que nos alimentar daquilo que vai produzir bons frutos. uhum. Eu acho que vale a pena a gente começar pensando sobre como nós temos acesso à mente de Cristo. É. E isso literalmente molda o nosso viver, né. Uhum. Ou a passagem de 1 Coríntios 2,16 fala, né:
Porém, quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Isso é muito poderoso, isso muda completamente o que a gente faz, a forma como a gente age, e a partir daí a gente consegue ter o que a lista de Filipenses 4:8 nos ensina, né, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, a gente pode pensar nessas coisas. E a gente começa, por exemplo, de uma forma prática, quando a gente for olhar algo, assistir, ver, a gente buscar fazer como o salmista fala no Salmo 119, no versículo 37, que ele diz: "Desvia os olhos do que é inútil". Muito interessante essa palavra inútil, né? Muito, porque não é só o que é explícito, né, o que a Uhum, gente bate o olho e fala: "Nossa, socorro, é errado", mas aquilo que é inútil, é literalmente que não tá te agregando nada. É uhum, aquelas 2 horas que às vezes a gente perde no Instagram, vai abrir pra pegar alguma informação e quando vê, nossa, perdeu tempo. Isso é inútil. é inútil. Não só não tá nos aproximando de Deus, mas como eu falei, tá enchendo a nossa mente de um monte de coisa que a gente não percebe, que inclusive altera não só o espiritual, mas o físico. Às vezes Uhum, a gente não tá conseguindo dormir e acha que é porque, né, tô muito preocupado com isso, mas às vezes você literalmente só encheu sua cabeça de estímulo. E isso é uhum, literalmente desviar os olhos do que é inútil. O Senhor, ele sabe que olha só o cuidado dele, né, não é só com o espiritual, mas também com o físico. Ele sabe que ao desviar os nossos olhos do que é inútil, a gente tá zelando, né, do nosso corpo, do que ele nos presenteou, sabe. uhum, E da mesma forma o ouvir, né. A gente uhum, tem Isaías 55:3 que fala sobre inclinar os ouvidos ao Senhor, e ele fala: "Vinde a mim", né. Isso é uhum. tão tão bonito. É verdade. Esse versículo eu lembro quando eu entrevistei o pastor Joel Bick, ele testando o microfone, aí falaram, né, assim: "Ah, fala alguma coisa pra gente testar se tá funcionando", e ele recitou esse versículo. Ele falou, né: "Olhai pra mim e vinde todos os povos da terra". Então isso eu achei muito bonito de, assim, fala alguma coisa que vier na sua mente e na mente dele veio esse versículo. E, aliás, eles são um casal muito piedoso, o Joe Bick e a Mary Bick, e a filha deles também, que é autora desse livro. Mas a gente realmente inclinar os nossos ouvidos àquilo que a palavra de Deus diz. E isso é uma convocação para todos os povos, não é só para aqueles que falam assim: "Ah, eu entendo o valor da palavra de Deus". Na verdade, isso é uma coisa coletiva, o mundo inteiro precisa ouvir a palavra de Deus, então isso também traz a nossa necessidade de evangelizar, falar de Cristo para as outras pessoas, mas também da gente estar tão cheio com a palavra de Deus, a ponto de conseguir levar água também para as outras pessoas. Mas se nós estivermos ouvindo coisas que não glorificam a Deus, ouvindo fofocas, ouvindo conversas inúteis, ouvindo músicas que não glorificam a Deus, ouvindo podcasts que não vão nos agregar, ouvindo noticiários que só vão encher o nosso coração de temor, se a gente não ouvir as coisas que glorificam a Deus, a gente não vai ter a nossa mente cheia dele e eu lembro também, né, por exemplo, o que o apóstolo Paulo fala: "A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus". Então, se a gente não estiver ouvindo o que nos traz fé, nós vamos cair numa incredulidade, e isso é muito sério. Mas, para a gente entender o raciocínio disso daqui, né, a gente viu sobre o olhar, o ouvir, e agora a gente vai falar sobre o pensar. Qual versículo que tem a ver com isso, Ana? Isaías 26:3, olha só que bonito, ele fala: "Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti". Não é só um direcionamento de: "Firme sua mente em mim", mas uma afirmação que Uhum. conforta nosso coração, uma promessa de Deus É. que fala que ele conservará em paz aquele cuja mente está em ti. E isso serve para absolutamente todas as situações. Se eu tô Uhum. passando pelo melhor momento da minha vida, eu tô apresentando ao Senhor, eu tô com a minha mente firme nele, eu vou me alegrar nele, eu vou sentir paz nesse momento. Se eu tô passando por um momento de nunca passei tanta dificuldade na minha vida, se a minha mente tá firme em Cristo, ele vai conservar a minha alma em paz, porque eu Uhum. tenho a confiança nele, eu sei em quem que eu tô firmada, né, meus pés não estão fundinhos na areia e aí se passar uma água meu pé sobe de volta. Não, tá firme na rocha, ele não tem como ser abalado, né, se eu estou firme, ele Uhum. me promete que ele vai conservar em paz. Isso é tão bonito. Uhum, isso é verdade. E também a questão de que aquilo que a gente pensa, se a gente estiver com a mente firme no Senhor, a gente vai falar e fazer as coisas que glorificam a Ele. Então, Provérbios 13:3 vai dizer: "O que guarda a sua boca conserva a sua alma".
E sobre fazer, João 13:17 diz: "Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes". Então a gente precisa falar e fazer aquilo que vá glorificar a Deus. Inclusive, a gente pode qualquer hora trazer um episódio só sobre isso, né, sobre os pecados Uhum, da língua, com toda essa questão, certeza. assim, que O catecismo fala muito sobre isso de aí, Westminster. Olha aí. e que é muito normal na igreja, né, é muito difícil ser Uhum, tratado como pecado, que de fato é. uhum, Mas diante do falar e fazer, faz a gente pensar também logo em seguida no sentir, né. uhum, E é muito louco que tanto o sentir, né, que quando a gente se coloca diante de Deus, a gente é obediente, o Espírito Santo capacita a gente começa a sentir as coisas alinhadas ao que Deus nos chama a sentir, ao que Ele sente, e nós damos frutos disso. Gálatas 5:22 a 23 ele fala dos frutos do Espírito, né, mas sobre a mansidão, a paciência, né, toda são frutos da nossa vida que a gente vai dando e é muito engraçado quando a gente olha, por exemplo, pra uma situação na rua, né, que a gente fica estressado dirigindo, toda essa questão, a maioria das pessoas instantaneamente já fica irritado, quer nossa, uhum, abominar aquela pessoa que fez, às vezes, um erro, nem percebeu, mas quando a gente tem os frutos do espírito, né, a gente pode olhar e falar: "Se eu não tô dando o fruto da paciência, da mansidão, eu preciso me aproximar de Cristo, né, pra poder sentir o que Ele me chama a sentir e frutificar dessa forma, né". A obediência a Deus é linda por conta disso, porque Ele uhum, nos chama a fazer, Ele nos capacita e nós colhemos o fruto disso, porque é muito melhor você ir e voltar no seu trânsito com o coração em paz, né, que era aquilo que estava uhum, falando que o Senhor nos conserva em paz, do que toda vez que nesse exemplo de dirigir, né, nossa, é um estresse, sabe. uhum. Os frutos do Espírito, eles testificam isso em nós, né, de como nós temos buscado ou precisamos sempre precisamos buscar, né, mas como às vezes a gente precisa refazer, né, a rota, igual a gente tinha falado. Uhum, isso é verdade. E a gente, ligado nessa questão do sentir, a gente pode se alegrar no Senhor, e olha só que interessante, quando a gente tem esse sentimento de alegria no Senhor, deleite nele, Provérbios não, Salmos 37:4 vai dizer assim: "Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração". E isso é muito legal porque tá falando sobre os desejos alinhados com os desejos de Deus, alinhados com a vontade de Deus. Então, se a nossa vontade está alinhada com a dele, a gente está se alegrando nele, não nas coisas deste mundo, logo ele vai atender esses desejos. E isso é muito importante da gente analisar. Se nós estamos desejando glorificar a Deus, então Ele vai abençoar esses desejos para a glória dele. Isso é maravilhoso. Então, essa daqui foi uma conversa muito boa da gente analisar algumas partes. No livro Transformadas você vai ver muito mais também sobre esse tópico que é muito importante para as nossas vidas. Então, se você não tem o livro, vale a pena ler. Tem também o audiobook disponível na Eden Plus. Você com certeza vai ser muito abençoada e também sempre tem a opção de ler e ouvir ao mesmo Ah, com tempo. certeza, você pode ir grifando, o meu tá cheio de coisa que eu fui escrevendo, O meu tá cheio de grifando. marcação. Aí, não, Uhum, vale muito a pena e inclusive você pode estudar esse livro com uma amiga. com certeza. Com a sua igreja, né, local, Uhum, é um livro muito rico, muito mesmo, assim, ele é muito prático, porque ele é atual. Ele é uhum. prático e atual, porque ele mostra justamente essa questão das redes sociais, Dos da filmes. questão do e-mail marketing, né, que você tinha falado Uhum. comigo, são coisas que vão mexendo com a gente não percebe. A Esther colocou praticamente todas elas aqui, É, e eu tenho certeza que você vai se identificar. E tem outra, depois que você lê, não tem como mais você ficar em paz com as coisas que você está consumindo. é verdade. Isso traz coisas pra gente pensar. Eu lembro também, na época, logo depois que eu li o livro, eu estava assistindo uma série que, assim, era uma série supostamente cristã, não tinha nada errado em si, né, nada explícito, mas estava consumindo minha mente, estava consumindo minha energia de pensamento, eu só estava pensando naquilo, pensando como que o episódio poderia ter sido diferente, o que que poderia A acontecer questão no do outro. inútil, né, que a É, gente falou. então assim, por causa do livro, eu me lembrei disso quando eu estava assistindo a série e eu parei. Era uma coisa que eu estava curiosa, tudo mais, mas eu pensei: "Puxa, vale mais a pena eu renovar minha mente segundo o que a Bíblia ensina", e a gente espera que
essa também seja a sua experiência lendo o livro e aproveitando. Então, se você ainda não segue o podcast Somos Transformadas, essa é sua chance. Dá uma revisão positiva de 5 estrelas aqui para mais pessoas conhecerem. Compartilhe com suas irmãs. Pode também usar, se você quiser usar essa conversa como guia para o seu estudo, quando você for estudar o Transformadas com a sua igreja. E nunca se esqueça, é pela palavra de Deus que somos transformadas.